O Desaparecimento do Universo, capítulo 15. Olhando para o futuro. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. O fim do milênio foi um tempo de mudanças para Karen e para mim. Nós nos mudamos da casa na qual vivemos durante 10 anos e fomos para um apartamento na cidade que ofereceu um novo mundo de conveniências no lugar dos desafios de viver no campo com os quais nos acostumamos. Nós havíamos pensado várias vezes em nos mudar, mas continuamos onde estávamos em benefício de nossas melhores amigas, nossa cachorra Nupei. Mas depois de 15 anos nos dando seu amor incondicional, Nupei fez sua transição naquele ano para um pós-vida de sonho canino. Os seguidores do Zoroastro consideram os cães como espiritualmente iguais aos humanos, e não havia nada em minhas observações que me faria discordar disso. Os budistas acreditam que mente é mente e que, na verdade, não importa onde ela pareça estar contida. Mais uma vez, eu não tinha motivos para discordar. Nós sabíamos que sentiríamos falta de nossa Nupei, mas que algum dia ela estaria conosco no céu, que era nossa realidade. Também tínhamos feito uma viagem há muito tempo desejada ao Havaí naquele outono, e vimos nossa mudança para apartamento como parte de um plano de longo prazo de irmos viver em um apartamento em Oahu, ou Maui. Nesse meio tempo, tive muito que pensar enquanto o mundo se preparava para um importante rito de passagem. Durante a década anterior, eu tinha ouvido previsões constantes sobre coisas terríveis que iriam acontecer por volta da virada do século. Os escritores e os palestrantes da nova era tinham falhado, um após o outro, ao predizerem grandes mudanças no clima provocadas por, entre outras coisas, uma alteração nos polos magnéticos da Terra, levando a grandes inundações, terremotos, condições geladas, onde agora existia um aquecimento, e o calor de verão, onde as condições de inverno agora governavam. Entre aspas, está acontecendo isso agora, né? E é só no sonho. Terremotos terríveis iriam remodelar o mundo e apenas os avançados espiritualmente seriam guiados para a segurança. Esses prognósticos não soavam muito diferente dos avisos do fim dos tempos que eu tinha ouvido de entusiastas do livro das Revelações. Entretanto, aquele livro poderia ser interpretado e tem sido praticamente de qualquer maneira que o leitor queira fazê-lo. Era completamente possível que a maioria dessas interpretações tivesse pouco a ver com o que o zeloso escritor do livro tinha em mente. Por exemplo, em vez de predizer a vinda de um anticristo que estaria ligado de alguma forma ao número 666, era totalmente possível que o número fosse uma referência hebraica ao imperador Nero e nunca tenha sido destinado a descrever nenhuma outra pessoa além desse odiado inimigo, em particular do cristianismo. Também era possível que o escritor das Revelações, como muitos outros cristãos daquela época, tenha visto o retorno de Jota em forma física que como se fosse ocorrer dentro de poucos anos a partir de seus escritos, fazendo com que errassem por quase 2000 anos. Entretanto, a natureza humana diz que se um ministro da era moderna deseja o sucesso, uma das melhores técnicas é retirar todos os obstáculos e prevenir vigorosamente os seguidores sobre a ira terrível de Deus que iria se manifestar como o fim do mundo. Isso funcionou com aqueles que tinham culpas inconscientes durante 2000 anos e ainda funciona hoje, não apenas para os cristãos, mas também para os oradores da nova era e seus ouvintes. As mesmas pessoas vistas pelos cristãos conservadores como instrumentos do diabo. Na história do mundo, sempre houve mudanças na Terra e sempre haverá, mas não em um momento artificialmente estabelecido pelas pessoas. O momento para todos os eventos foi estabelecido na mente inconsciente da qual as pessoas se esqueceram. Artem e Puxá estavam certos. O ego amava rudes despertares. E tragédias terríveis, em geral, aconteciam quando as pessoas não as esperavam, e não quando estavam procurando por elas. As primeiras poucas décadas do novo milênio provavelmente trariam sua parcela de tempos incrivelmente bons e pavorosamente ruins, mas não o fim dos tempos. O ego tinha um bom jogo em andamento. Por que não mantê-lo funcionando um pouco mais? Só um aspas aqui. Cada semana parece que tem uma previsão nova de fim dos tempos, não é isso? Continuando. Artem e Purchacha tinham me dito que não revelariam muito sobre o futuro. Ainda assim,
Eu era um especulador e pensei que seria divertido ver se podia arrancar deles alguma informação sobre o que aconteceria no novo milênio. Sabia que eles estiveram me observando e que eu não os estava desapontando com a maneira como estava fazendo minha lição de casa de perdão. Mesmo que inicialmente tivesse desaprovado muito do que via no mundo, ainda me lembrava de perdoar meus irmãos e irmãs. Afinal, quando perdoava em vez de manter as pessoas aprisionadas à culpa, quem na verdade estava sendo perdoado? Em nossas conversas, eu mesmo já tinha citado o que o curso perguntava. É possível que tu, a quem Deus diz, libera o meu filho, sejas tentado a não escutar quando aprendes que és aquele para quem ele pede liberação? Tinha acabado de desempacotar algumas caixas em nosso novo apartamento quando Arthur e Puxá apareceram subitamente no mesmo sofá no qual tinham projetado sua imagem tantas vezes antes. Continuamos este mesmo capítulo em cenas do próximo mesmo.